Queridos, abram comigo em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Enquanto você vai abrindo, eu vou contextualizando algumas coisas aqui. A palavra Isaías, queridos, significa o Senhor é auxílio, é socorro. O livro de Isaías, ele foi escrito por volta de 750 antes de Cristo, no auge do reino assírio. O tema central de Isaías é a salvação vem do Senhor. E esse termo, a salvação vem do Senhor, ele consta 27 vezes no livro de Isaías, ok? 27 vezes no livro de Isaías. Isaías também tem alguns fatores interessantes. O livro de Isaías ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E o capítulo de número 40, Isaías ele fala sobre a preparação do caminho. Que ele fala assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, que é o discurso de João Batista. No capítulo 40. O livro de número 40, queridos, é o livro de Mateus, o primeiro livro dos Evangelhos. Então você vê que Isaías ele tem muitos fatores proféticos, queridos. E o livro de Isaías, alguns teólogos, eles chamam do Evangelho do Antigo Testamento. É o livro que tem mais profecias messiânicas, profecias a respeito de Jesus. Você vai lá ver profecias sobre o servo sofredor, você vai ver profecias sobre a cruz, sobre o governo de Jesus, sobre o nascimento do Messias através de uma virgem. Então você vê que o livro de Isaías, queridos, ele é um livro extremamente profético e extremamente profundo. E eu quero ler com vocês o chamado de Isaías, que está em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. E eu quero conversar sobre isso um pouquinho com vocês, ok? A palavra de Deus fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Sim, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale através da Sua palavra, Senhor, que o Senhor console os nossos corações, que o Senhor nos traga direções. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, Isaías, ele tem essa visão, queridos, e ele é impactado com essa visão, e essa visão transforma a vida dele. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, o impacto de Deus. Esse é o tema da minha mensagem, o impacto de Deus. Quando nós sofremos esse impacto com a presença de Deus, nós nunca mais somos os mesmos. E eu quero analisar alguns fatores desse impacto, queridos. E eu quero começar ali no versículo 1, um alto e sublime trono. Versículo 1 fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Um alto, querido, o trono de Deus está no
alto. Queridos, para Isaías ter esse impacto com a presença de Deus, queridos, Isaías precisou olhar para o alto. Nesse tempo de pandemia, queridos, nós precisamos elevar os nossos olhos, nós precisamos começar a aprender a olhar para o alto. Salmo 121, do 1 ao 4, fala assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormirá aquele que guarda você. É certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. Elevo, em outras traduções, levanto os meus olhos. Queridos, eu e você precisamos levantar os nossos olhos, queridos. Nós precisamos aprender a elevar os nossos olhos, olhar para as coisas do alto. Queridos, a resposta, ela não está na televisão. A resposta não está em muita informação. A resposta não está nas redes sociais. A resposta está no alto. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E muitas vezes nós queremos a muita informação. E a muita informação muitas vezes nos atrapalha, queridos. Porque a revelação, ela vem do alto. Nós precisamos muitas vezes desligar um pouco a TV, nos afastar um pouquinho das redes sociais, queridos. E olhar para o alto. A resposta, queridos, ela vem do alto. Olha o que Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 3 fala. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Queridos, eu e você fomos ressuscitados com Cristo. Estamos assentados em lugares celestiais, envolvidos, revestidos de Cristo, envolvidos pela vida de Deus, revestidos de Jesus. E nós precisamos colocar os nossos pensamentos nas coisas lá do alto. Mas muitas vezes nós buscamos somente as coisas aqui da terra. Olha que interessante, Paulo fala assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Às vezes parece um radicalismo. Vamos ficar alienados, pastor, das coisas que acontecem aqui na terra. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Ele está falando que pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E como que nós fazemos isso, queridos? Fazemos isso no nosso período de oração, quando nós temos comunhão com Deus. Nós precisamos muitas vezes elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos olhos, começar a olhar as coisas como Deus vê. A nossa vida, queridos, está escondida em Cristo com Deus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Nós podemos ter uma visão mais ampla das coisas, queridos. Eu e você, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a capacidade de pensar e ver como Jesus vê. O Espírito Santo habita em nós, o maior poder da terra habita em nós, queridos. E nós podemos ser resposta para qualquer situação difícil, se nós colocarmos os nossos pensamentos nas coisas lá do alto. E esse é um confronto de Deus com a minha vida, e eu quero compartilhar com vocês. Eu sempre brinco, quando eu era mais jovem, pregava para os jovens, eu falava: eu não gosto de apanhar sozinho. Sempre quando eu apanho de Deus, eu gosto de bater nos outros também. E Deus me deu uma pancada esses dias, queridos. Ele me chamou a atenção com relação à oração, a tempo com Ele. Quanto tempo nós passamos na rede social, queridos? Quanto tempo nós passamos pensando e se preocupando nas coisas dessa terra? Quanto tempo nós olhamos somente para as coisas aqui de baixo e ficamos olhando para o chão? Sendo que o chamado de Deus para as nossas vidas é o quê? Eleve os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Nós precisamos elevar os nossos olhos, os nossos pensamentos e pensar nas coisas lá do alto. Às vezes nós temos tanta informação das coisas ao nosso redor, e se nós pararmos e fizermos uma pergunta: o que Deus tem falado conosco? A maioria de nós não vai saber responder.
Porque Deus não fala? Não, porque nós não temos dado ouvido ao que Ele fala. Porque Deus fala toda hora conosco, queridos. Amém? Nós precisamos rever alguns pensamentos nossos, cara. Um alto e sublime trono. Então, para Isaías ter esse impacto, ele teve que olhar para cima. A outra questão, queridos, do trono era um alto e sublime trono. Então existe um trono sublime, queridos. Deus está sentado em seu trono. Ele continua sendo rei. A história está em suas mãos. Ele é o soberano Senhor. Deus continua sentado em seu trono, queridos. Por mais que nós passamos dificuldades, Deus nunca perde a sua soberania. Ele tem cuidado de nós, amém? Olha o que Salmo 97, capítulo 2 fala. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 89, 14 fala a mesma coisa. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Queridos, a base desse trono que Deus está sentado é justiça e juízo. A base do trono de Deus é justiça e juízo. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Eu quero abrir um parênteses para você. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Você já se sentiu injustiçado, sim ou não? Alguma situação que alguém passou você para trás, alguma situação que fez você se sentir injustiçado? Você já passou por isso, sim ou não? Só que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Todas as vezes, queridos, que nós nos sentimos injustiçados, o que nós devemos fazer? Recordar desse versículo. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Se a justiça e o juízo forem abalados, o trono de Deus é abalado. Todas as vezes que você se sentir injustiçado, queridos, entregue isso na base do trono de Deus, entregue isso diante de Deus, que a base dele é justiça e juízo. Todas as vezes que nós fazemos justiça própria, Deus tira a mão. Todas as vezes que nós entregamos a nossa causa diante do trono de Deus, que é sublime, que a base dele é justiça e juízo, Deus age por nós. Consegue me entender? Só que a maioria dos crentes quer fazer justiça própria, queridos. A maioria de nós quer vingar, a maioria de nós quer falar, quer xingar os outros, quer brigar. Sendo que nós precisamos aprender a entregar a Deus, porque a base do seu trono é justiça e juízo. Precisamos lembrar disso, queridos. Essa é a base do trono de Deus. E existe um alto e sublime trono, onde Deus está assentado. Essa foi a visão de Isaías. No versículo 3 ele continua. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que os serafins clamavam? Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles não estavam clamando onipotente, onipotente, onipresente, onipresente, onisciente, onisciente. Eles não estavam cantando os atributos de Deus, mas eles estavam clamando a sua santidade. Quando nós olharmos e tivermos um impacto com Deus, o que vai impactar a nossa vida não é o poder de Deus, não é a onipresença de Deus e não é a onisciência de Deus, mas sim a sua santidade. E a santidade de Deus impacta as nossas vidas, queridos. Por isso que nós cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E se você for ver todos os cantos, todas as pessoas que contemplam, os serafins, os seres viventes que estão diante do trono de Deus, eles estão cantando sobre a santidade de Deus. Essa santidade impacta as nossas vidas. E nós precisamos desse impacto, dessa santidade. Precisamos mergulhar nessa santidade, queridos. O texto continua falando: toda a terra está cheia da sua glória. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse ponto, queridos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Lugares bons e lugares ruins na terra estão cheios da glória de Deus.
Pastor, até os lugares de perversão e idolatria, sim. Até os lugares de perversão e idolatria, eles estão cheios da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Nenhum lugar, nenhum ponto da terra está fora do envolver da glória de Deus. Pastor, mas o que falta então para essa glória se manifestar? Olha o que Abacuque, versículo 2, capítulo 2, versículo 14 fala. Abacuque 2,14 fala assim: porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Mais uma vez, Abacuque 2,14. Porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Como que as águas cobrem o mar, queridos? Não tem espaço nenhum que as águas não cubram o mar. E no final, queridos, nos últimos dias, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. O que falta para a glória de Deus se manifestar na terra? O conhecimento dessa glória. Você consegue me entender? Esse conhecimento, queridos, ele vem através da proclamação do Evangelho. Ele vem a partir do momento que nós começamos a proclamar o Evangelho, quando reconciliamos pessoas, cidades e nações com Deus. O ministério da reconciliação está sobre as nossas vidas. Precisamos de um ponto de contato. Preste atenção aqui. Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Amém? Você crê nisso? Ok? Então você tem um conhecimento da glória de Deus. Amém? Então você é o ponto de contato desse conhecimento. Então por isso, se você entrar em qualquer lugar, queridos, por mais que aparentemente esteja cheio de trevas, você parar naquele lugar, você proclamar o Evangelho, e você for o ponto de contato da glória de Deus, você impor as mãos sobre uma pessoa, a glória de Deus ela se manifesta, trazendo libertação, cura e restauração para as vidas. O que necessita, queridos, é o conhecimento dessa glória. E quem é o portador do conhecimento da glória de Deus? Eu e você, igreja. Nós somos esses portadores do conhecimento. E quando nós proclamamos o Evangelho, falamos o Evangelho, queridos, a glória de Deus, ela se manifesta, porque o conhecimento vem. Por isso que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vem como? Pela proclamação do Evangelho. Quando você fala, as pessoas creem, o conhecimento vem, a glória de Deus invade a vida daquela pessoa, e ela nunca mais é a mesma. Esse é o poder do Evangelho que habita em nós. Quando nós começamos a proclamar o Evangelho nessa colônia, queridos, a glória de Deus começa a se manifestar, trazendo cura, salvação e libertação. A palavra salvação é sozo, queridos, que tem a ver com salvação, cura e libertação. É isso que acontece no proclamar do Evangelho. Nós precisamos crer na palavra que habita em nós. Nós precisamos crer nesse conhecimento que habita em nós. E quando nós cremos nesse conhecimento, a glória de Deus vai encher essa colônia, assim como as águas cobrem o mar. E eu profetizo sobre esse lugar vai ser cheio do conhecimento da glória de Deus. As pessoas vão entender, elas vão receber a palavra de Deus vai se tornar viva na vida delas. Não vai ser mais teoria, queridos, mas vai ser um conhecimento íntimo e prático. Um conhecimento e um entendimento prático das verdades de Deus, queridos. O que a glória de Deus precisa, queridos, é de um ponto de contato. Assim como a transmissão de rádio, ela precisa de uma antena, queridos. A hora que você sintoniza na rádio correta, essas ondas que nós não vemos, mas elas passam por aqui, as ondas de rádio, elas se tornam e começam a ter efeito. E nós somos como essa antena, queridos, quando nós sintonizamos no canal certo, queridos, na glória de Deus, colocamos o nosso pensamento no alto, nós começamos a manifestar essa glória, queridos. Isso é para você. Você é essa antena, onde você está, a glória de Deus pode se manifestar na vida das pessoas. Creia, quando você impor as mãos, você vai ver o poder do alto se manifestando através da sua vida.
texto continua. Versículo 4. E os umbrais da porta se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, ele tem um impacto com Deus, queridos, e ele fala o quê? Ai de mim. Se você pegar os 5 primeiros capítulos de Isaías, queridos, ele está falando assim: ai de vós, ninguém presta, vai tudo para o inferno, ai de vocês. É assim que Isaías está tratando com o povo. Ai de vocês, apontando o dedo para todo mundo. De repente, queridos, aquele lugar se enche da fumaça de Deus, do agir de Deus, da glória de Deus. Isaías tem um impacto com Deus. O que ele fala? Ai de mim. Todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, queridos, nós falamos ai de mim. Quando temos um impacto com a santidade de Deus, queridos, nós olhamos para nós mesmos, queridos. Nós precisamos buscar essa marca do ai de mim, queridos. Todas as pessoas que levam seus olhos, têm um impacto com Deus, elas começam a enxergar as suas mazelas. Elas começam a enxergar as suas mazelas. Somos cegos para as nossas mazelas, queridos. E é muito mais fácil olhar para o defeito do outro. É muito mais fácil eu e você acharmos que nós somos mais espirituais que as outras pessoas. É muito mais fácil nós olharmos para os defeitos dos outros. Mas quando nós temos um impacto com a santidade de Deus, nós começamos a falar ai de mim. Sabe por quê, queridos? Jesus, ele é o prumo. Jesus, ele é o prumo de medir. Amós, capítulo 7, versículo 8, a palavra de Deus fala assim: e o Senhor me disse, o que tu vês, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Podemos cair no erro, queridos, de nos acharmos melhores que os outros, só que Jesus é o prumo. Assim como Deus colocou um prumo sobre o povo de Israel, Deus colocou um prumo sobre as nossas vidas. Quem sabe, quem não conhece, mas a maioria das pessoas aqui trabalha, o prumo é aquela ferramenta de medir para ver se a parede está torta, sim ou não, sabem, né? Quando você olha para uma parede, você não consegue ver se ela está torta. Mas quando você coloca o prumo, você sabe se ela está reta ou se ela está torta. E qual que é o prumo das nossas vidas? Jesus. E se nós passarmos um prumo por cada um de nós, quem que se salva aqui? Ninguém. Somos farinha do mesmo saco, queridos. Sem Jesus, aqui ninguém presta. É todo mundo torto. É igual parede feita sem prumo, que depois tem que colocar 5 dedos de reboco para parecer que está reta. E às vezes a gente coloca 5 dedos de reboco nas nossas falhas, simplesmente para nós mostrarmos para os outros que estamos retos. Mas é uma batida de martelo, todo aquele reboco cai, queridos, e nós vamos ver as nossas mazelas. Quando as máscaras caem, nós vemos as nossas mazelas, queridos. E nós vemos que nós somos totalmente dependentes de Jesus. E nós precisamos desse impacto com a santidade de Deus, porque a gente corre o risco de se achar melhor que os outros. Jesus, ele é o prumo, queridos. Isaías fala assim: pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías tem um impacto com a santidade de Deus, com Deus, ele fala o quê? Eu sou um homem de lábios impuros. Primeiro ele fala para ele, depois ele fala para os outros. E habito em um povo de lábios impuros. Primeiro eu, depois o povo. Primeiro deveríamos olhar para nós, queridos, porque o juízo vem primeiro sobre a igreja. O juízo vem primeiro sobre a igreja, não sobre a geração que nós estamos vivendo. E muitas vezes eu e você ficamos falando mal da geração que estamos vivendo. Ah, pastor, essa geração é difícil, essa geração não presta, essa geração não quer saber de Deus, essa geração isso, essa geração aquilo. Queridos, essa geração não tem nada a ver com isso. Tem a ver com nós, porque nós somos o termômetro da cidade. Se a igreja está corrompida, a cidade está corrompida. Se a igreja está torta, a cidade está torta. Quem que é o padrão? É a igreja.
que nós vamos julgar o de fora se nós estamos tortos? Olha o que 1 Coríntios 5,12 fala. Pois com que direito haveis de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Paulo está falando, vocês não têm direito de julgar as pessoas que estão fora, que estão na ignorância, que não conhecem a palavra de Deus. Só que nós caímos nesse mau hábito de ficar falando mal daqueles que não... Pastor, lá no meu serviço só tem endemoniado, aquelas desgraças lá, queria que morresse tudo. Por quê? Porque nós vivemos julgando os de fora, queridos, sendo que nós devemos julgar a nós mesmos, no prumo que é Jesus. O de fora, ele não conhece a palavra, ele não tem um padrão, ele não sabe viver. Não julgue as pessoas fora da igreja, não fale mal dessa geração. Essa geração está torta porque a igreja não se manifestou para ela ainda. Se há alguém que está errado, somos nós, não eles. O texto continua, queridos, já estamos terminando. Versículo 7. E com brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Queridos, onde Isaías falou que estava seu pecado? Nos seus lábios. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Quando ele falou que ele era um homem de lábios impuros, o anjo foi, pegou uma brasa do altar com uma tenaz e tocou os seus lábios. E se ele tivesse falado, eu sou um homem de mãos impuras, aonde o anjo teria tocado? Nas suas mãos. Aonde nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, Ele purifica com a sua brasa viva, queridos, com o seu fogo, com o seu toque. Só que nós precisamos falar e expressar isso. Por isso que o anjo toca os lábios de Isaías. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de todo esse processo, queridos, depois de ele olhar para o alto, queridos, depois de ele ter um impacto com a santidade de Deus, depois de ele ser transformado por Deus, depois de ele confessar o seu pecado, depois disso nasce o seu chamado. Deus olha e pergunta, a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Isaías se escala, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, preste atenção aqui, existem chamados que Deus marca pessoas desde a sua infância, queridos. E aquela pessoa, ela tem um chamado especial em Deus, e é chamado, e Deus usa poderosamente. Só que existem pessoas que se escalam, queridos. Deus falou assim, eu chamo você, Isaías, desde o ventre da sua mãe, como ele falou com Jeremias, não? Lembra o chamado de Jeremias? Desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi, te separei para ser profeta para as nações. E Jeremias foi um grande profeta, sim ou não? Isaías está lá de bobeira, queridos. Ele tem um impacto com Deus. Deus olha na trindade entre eles assim e fala, quem enviaremos? Quem irá por nós? Isaías se escala, eu vou. Se não tem ninguém, eu vou. E ele é usado poderosamente por Deus. Tem horas, queridos, você vai ter que se escalar, falar, não tem ninguém, eu faço. Não tem ninguém para cuidar daquele povo lá em Vitimarsum, pode deixar que eu faço. Tem coisas que você tem que se escalar. Falar, tô aqui, disponível. A gente fica muito com dúvida em chamado, queridos. Nós temos que ser cara de pau para essas coisas. Às vezes as pessoas vão ter que chegar para mim e falar, pastor, se não tem ninguém que arrume o estacionamento, deixa que eu arrumo. Se não tem ninguém que faça isso, deixa que eu faça. Se não tem ninguém para pastorear em tal lugar, pastor, deixa que eu vou, manda, me envia. Existem chamados, queridos, que são como o de Jeremias, e existem chamados que são como os de Isaías. Tem que se escalar. Estou aqui, estou disponível. Me usa. Você consegue me entender? Assim Isaías se tornou um grande profeta, queridos, que marca as nossas vidas até hoje. Mas ele passou por esses processos. E eu quero te desafiar, nesse próximo semestre, nessa quarentena, nesse tempo que nós estamos com mais tempo sobrando, muitos de nós, a mergulhar nessa santidade de Deus. A mergulhar nessa intimidade com Deus, a mergulhar nesse agir de Deus, a mergulhar e descobrir um lugar de oração, queridos. A buscar a Deus de todo o seu coração, para você ser impactado com a santidade de Deus, para você tirar os teus olhos aqui da terra e começar a olhar para o ar.
Começar a olhar para o alto, da onde vêm as nossas revelações. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Que essa palavra tenha, eu creio que essa palavra, eu quero que essa palavra te desafie, queridos, a buscar a Deus de todo o seu coração, a separar um tempo de oração, a separar um tempo de comunhão com Deus. E oração, queridos, não é trazer uma lista de pedidos diante de Deus. Oração é ter comunhão com Ele, é estar com Ele, se envolver nele, deixar Ele falar com você de forma sobrenatural. Vamos orar, queridos? Se você tiver